Meio-Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 3, continuação. Kainene foi apanhá-lo na estação ferroviária num Peugeot 404. Saiu do centro de Port Harcourt e seguiu na direção do mar e de uma casa isolada, de 3 andares, com varandas cobertas por uma primavera do mais pálido tom de violeta. Richard sentiu o cheiro de sal no ar, enquanto Kainene o levava de um amplo aposento a outro. Todos de muito bom gosto, com móveis de tendências diversas, entalhes de madeira, quadros de calmas paisagens, esculturas arredondadas. Os assoalhos encerados recendiam a madeira. Eu gostaria que fosse um pouco mais perto do mar, para nós termos uma vista melhor. Mas pelo menos mudei a decoração paterna e já não está mais tão nouveau riche, eu imagino. Richard riu, não só porque Kainene estava zombando de Susan, ele contara o que Susan tinha dito sobre o chefe Eusóbia, como também porque dissera nós. Nós significava os dois. Ela o incluíra. Quando foi apresentá-lo aos criados, 3 homens em uniformes caqui de mau caimento, disse a eles, com aquele seu sorriso seco: "Vocês vão ver Mr. Richard com muita frequência." "Bem-vindo, Sir", disseram eles, em uníssono, parados quase de prontidão, enquanto Kainene apontava para cada um e dizia o nome: Ikejide, Nana e Sebastian. Ikejide é o único que tem um pouco de massa cinzenta dentro da cabeça, disse Kainene. Os 3 sorriram, como quem pensa coisa diferente, mas claro que não diriam nada. "Agora, Richard, eu vou lhe mostrar o que há em volta." Kainene fez uma mesura zombeteira e levou-o, pelas portas dos fundos, até o pomar de laranjas. "Olana me pediu para lhe dar um olá", disse Richard, segurando sua mão. "Quer dizer, então, que o amante revolucionário dela recebeu bem você. Devemos ficar gratos. Antes, ele só aceitava professores negros em sua casa." "Pois é, ele me contou. Disse que no Suca estava cheia de gente da USAID, do Peace Corps e da Universidade Estadual do Michigan, e ele queria um foro para os poucos professores nigerianos. E para a sua paixão nacionalista." "Imagino que sim. Ele é reanimadoramente diferente." "Reanimadoramente diferente", repetiu Kainene. Parou para amassar alguma coisa no chão, com a sola da sandália. "Quer dizer que você gostou deles? De Olana e Odênibo?" Richard queria olhar nos olhos dela para tentar discernir o que Kainene queria que dissesse. Queria dizer o que ela quisesse ouvir. Gostei deles." A mão dela estava frouxa na sua, e Richard temeu que ela fosse escapulir. "Eles tornaram bem mais fácil a minha adaptação no Suca", acrescentou, como se para justificar o fato de ter gostado do casal. "Acabei me acomodando muito mais facilmente, e claro, eu tenho Harrison." "Claro, o Harrison. Como vai o homem das beterrabas?" Richard puxou-a para si, aliviado que não estivesse brava. "Vai bem. Na verdade, é um bom sujeito, muito divertido." Estavam no pomar, no denso entrelaçado das laranjeiras, quando Richard foi dominado por uma sensação estranha. Kainene falava sobre um de seus empregados, mas ele percebeu que retrocedia, que sua mente se desdobrava e se enrolava em si mesma. As laranjeiras, a presença de tantas árvores ao redor, o zumbido das moscas no ar, a abundância de verde trouxeram de volta a lembrança da casa dos pais, em Wentnor. Era incongruente que essa umidade tropical, com um sol que deixava seus braços de um suave escarlate e as abelhas aquecidas, o fizesse pensar naquela casa caindo aos pedaços na Inglaterra, com correntes de ar mesmo no verão. Viu os choupos e os salgueiros atrás da casa, os campos onde perseguia texugos e as colinas ondeadas cobertas de urzes e samambaias,
que se estendiam por quilômetros e quilômetros, pontilhadas de ovelhas pastando, colinas azuis da lembrança. Viu o pai e a mãe sentados com ele no quarto que cheirava a umidade, e o pai lendo poesia para os dois. Em meu coração, um ar que mata, sopra de terra distante. O que são essas colinas azuis da lembrança? Que torres, que fazendas são essas? Essa é a terra do contentamento perdido. Vejo com toda a clareza as felizes estradas por onde passei e para as quais nunca mais voltarei. A voz do pai sempre ficava mais grave nas palavras colinas azuis da lembrança. E depois que os pais saíam do quarto, e durante as semanas seguintes em que estariam fora, ele olhava pela janela e via as colinas distantes irem ficando azuis. Richard espantou-se com a vida ocupada de Kainene. Vendo-a em Lagos, em encontros breves no hotel, não percebera que ela levava uma vida plena e que continuaria plena mesmo que ele não fizesse parte dela. Era estranhamente perturbador pensar que não era o único a ocupar o mundo de Kainene, mas mais estranho ainda era ver que ela já tinha uma rotina, poucas semanas depois de chegar a Port Harcourt. O trabalho estava sempre em primeiro lugar. Resolvera fazer as fábricas do pai crescerem e fazer melhor do que ele tinha feito. À noite, as visitas, gente de empresas negociando contratos, gente do governo negociando suborno, gente da fábrica negociando cargos. Chegavam e paravam os carros perto da entrada do pomar. Kainene sempre cuidava para que não ficassem muito tempo, e não o convidava para participar porque dizia que os encontros iriam entediá-lo, de modo que Richard ficava lá em cima, lendo ou escrevendo alguma coisa até que fossem embora. Em geral, tentava manter afastado da mente o medo que sentia de fracassar na cama com Kainene. Seu corpo continuava duvidoso e ele descobrira que pensar em fracasso tornava o fracasso mais provável. Foi na sua terceira visita a Port Harcourt que o criado bateu na porta do quarto para anunciar: "O Major Madhu está aí, madame." E Kainene perguntou se Richard não queria descer com ela. "Madhu é um velho amigo e eu gostaria que você o conhecesse. Acabou de voltar de um treinamento militar no Paquistão." Richard sentiu o perfume do convidado já no corredor, um cheiro penetrante e másculo. O homem que usava a colônia era espantoso, de uma forma que, na hora, Richard achou primevo. Um amplo rosto cor de mogno, lábios grossos, nariz largo. Quando se levantou para apertar-lhe a mão, Richard quase recuou. O homem era imenso. Richard estava acostumado a ser o mais alto da sala, aquele a quem tinham que erguer a vista para conversar. Mas ali estava um homem que tinha quase 8 centímetros a mais, com uma largura de ombros e uma corpulência firme que o faziam ainda mais alto, mais maciço. "Richard, esse é o Major Madhu", disse Kainene. "Olá", disse ele. "Kainene me falou a seu respeito." "Olá", disse Richard. Era íntimo demais ouvir esse mamute dizer, com um sorriso levemente presunçoso, o nome de Kainene assim na sua cara, como se a conhecesse muito bem, como se soubesse algo que Richard não sabia, como se o que quer que fosse que Kainene tivesse dito a ele a respeito de Richard houvesse sido cochichado na orelha, entre risadinhas tolas geradas pela intimidade física. E, por falar nisso, que espécie de nome era Madhu? Richard sentou-se num sofá e recusou a bebida que Kainene lhe ofereceu. Sentia-se pálido. Gostaria que Kainene tivesse dito: "Este é meu amante, Richard." "Quer dizer que você e Kainene se conheceram em Lagos?" perguntou Madhu. "Foi", respondeu Richard. "Ela me falou de você pela primeira vez quando liguei para ela do Paquistão, faz um mês." Richard não conseguiu pensar em algo para responder. Não sabia que Kainene tinha falado com ele no Paquistão
e não se lembrava de ela ter alguma vez mencionado ser amiga de um oficial do exército cujo nome e sobrenome eram o mesmo. E há quanto tempo vocês se conhecem? Perguntou Richard, e imediatamente receou ter dado sinais de suspeita com essa pergunta. O compound da minha família, em Umanati, é bem ao lado do compound dos Ozóbia. O Major Madhu virou-se para Kainene. Não dizem que nossos antepassados são aparentados? Só que o seu povo roubou nossas terras e nós expulsamos vocês de lá, certo? Foi o seu povo que roubou a terra, disse Kainene e riu. Richard ficou surpreso ao escutar o tom rascante da risada. Ficou ainda mais espantado com a familiaridade com que Madhu se comportava, a forma como se afundava no sofá, levantava para pôr um disco, fazia pilhérias com os criados que serviam o jantar. Richard se sentiu posto de lado. Gostaria que Kainene tivesse lhe avisado que o Major Madhu ficaria para o jantar. Gostaria que ela tomasse gin tônica com ele e não uísque com água como o outro. Gostaria que o sujeito parasse de lhe fazer perguntas, como se o estivesse entretendo, como se fosse ele o anfitrião e Richard a visita. E está gostando da Nigéria? O arroz aqui não é delicioso? Como está indo seu livro? Gostou de Nusuka? Richard não apreciou as perguntas nem as maneiras perfeitas dele à mesa. Fiz treinamento em Sandhurst, disse o Major Madhu. E o que eu mais odiava lá era o frio, sobretudo porque eles faziam a gente correr todo dia, pela manhã, naquele frio tremendo, só de camiseta e short. Dá bem para entender por que achava tão frio, disse Richard. Claro, a cada um o que é seu. Tenho certeza de que não vai demorar para ficar com muita saudade de casa, disse ele. Não creio, de jeito nenhum, respondeu Richard. Bem, os britânicos acabaram de decidir que irão impor um controle sobre a imigração de países da Commonwealth. Certo? Eles querem que as pessoas fiquem em seus próprios países. A ironia, claro, é que nós, da Commonwealth, não podemos controlar o movimento dos britânicos que se mudam para os nossos países. Ele mastigou o arroz lentamente, examinando uma garrafa de água por alguns momentos, como se fosse um vinho cujo ano da colheita desejasse muito saber. Logo depois que voltei da Inglaterra, fiz parte do 4º Batalhão que foi para o Congo, sob os auspícios das Nações Unidas. Nosso batalhão não era bem administrado, mas, apesar disso, eu preferia o Congo à relativa segurança da Inglaterra. E tudo por causa do tempo. O Major Madhu ficou alguns momentos em silêncio. Nós tínhamos uma administração de péssima qualidade no Congo. Estávamos sob o comando de um coronel britânico. Deu uma olhada em Richard e continuou mastigando. Richard enfureceu-se. Seus dedos pareciam estar rígidos e temia deixar o garfo cair no chão, o que demonstraria àquele sujeito insuportável como se sentia. A campainha da porta tocou logo depois do jantar, enquanto estavam sentados na varanda enluarada, bebendo e escutando música high life. Deve ser o Udod. Eu disse a ele para vir me encontrar aqui, disse o Major Madhu. Richard deu um tapa num mosquito irritante que zumbia perto do ouvido. A casa de Kainene parecia ter se tornado ponto de encontro para o Major Madhu e seus amigos. O Dodge era um homenzinho pequeno, de aparência banal, sem nada do charme astuto ou da sutil arrogância do Major Madhu. Deu a impressão de estar embriagado e quase maníaco na forma como sacudiu a mão de Richard para cima e para baixo, várias vezes. — Você é parceiro de negócios de Kainene? Trabalha com petróleo? Perguntou. — Eu não fiz as apresentações ainda, não é? Disse Kainene. — Richard, o Major Udod Ekeshi é um amigo do Madhu. Udod, esse é Richard Churchill. — Ah, disse o Major Udod, franzindo os olhos. Serviu uma dose de uísque e tomou de um só gole, antes de dizer alguma coisa em Ibu que Kainene respondeu num inglês frio e nítido. — Minha escolha de amantes não é da sua conta, Udod.
Richard bem que teria gostado de poder abrir a boca e, com muita fluência, dizer àquele homem que se mandasse dali, mas nada falou. Sentia-se irremediavelmente fraco, com aquele tipo de fraqueza que vem com doença, com sofrimento. A música cessara e dava para ouvir o marulho distante da arrebentação. Desculpe, e eu não falei que era da minha conta. O Major Dodge riu e estendeu a mão para pegar a garrafa de uísque de novo. Vai com calma, disse o Major Madhu. Você deve ter começado cedo, no rancho. A vida é curta, irmão, disse o Major Dodge, servindo mais uma dose, antes de se virar para Kainene. Magonu, você sabe, o que eu disse é que as mulheres nossas que seguem os homens brancos são quase sempre de família pobre e com um tipo de corpo que os brancos adoram. Interrompeu-se e depois continuou, numa mímica zombeteira do sotaque inglês. Traseiros estupidamente desejáveis, riu. Os brancos fazem e desfazem com as nossas mulheres no escuro, mas nunca vão se casar com elas. Isso nunca. Aliás, não vão com elas a nenhum lugar público considerado bom. No entanto, elas continuam se humilhando e lutando por atenção, para obter uns trocados e chás idiotas numa latinha enfeitada. É a nova escravidão. Estou lhe dizendo, uma nova escravidão. Mas você é filha de um dos bambambãs. Portanto, o que está fazendo com ele? O Major Madhu levantou-se. Me desculpe tudo isso, Kainene. O Major está fora de si. Depois puxou o Dodge de lado e disse algo num ibu muito rápido. O Major Dodge estava rindo de novo. Certo, certo. Mas me deixe levar o uísque. A garrafa está quase vazia. Me deixa levar o uísque. Kainene não disse nada quando o Major Dodge pegou a garrafa na mesa. Depois que eles saíram, Richard sentou-se ao lado dela e pegou na sua mão. Era como se tivesse desaparecido do mapa, por isso não for incluído no pedido de desculpas. Que horror de homem! Sinto muito pelo que ele fez. Ele estava mais bêbado que um gambá. Madhu deve estar se sentindo muito mal agora, disse Kainene. Depois fez um gesto para uma pasta sobre a mesa e acrescentou. Eu acabei de obter um contrato para fornecer as botas militares para o batalhão de Kaduna. Que bom. Richard tomou a última gota que havia em seu copo e ficou vendo Kainene folhear a pasta. O sujeito encarregado é Ibu, e Madhu diz que gostaria de dar o contrato a um companheiro Ibu. De modo que tive sorte, e ele só está pedindo uma porcentagem de 5%. Um suborno? Ai, quanta inocência! A zombaria dela o irritou, assim como a rapidez com que absorvera o Major Madhu de toda e qualquer responsabilidade pelo comportamento rude do Major Dodge. Levantou-se e começou a andar pela varanda. Os insetos zumbiam em volta da lâmpada fluorescente. Quer dizer então que você conhece Madhu há muito tempo? Disse por fim. Detestava ter de chamá-lo pelo primeiro nome. Presumia uma cordialidade que não sentia. Mas não havia opção. De modo algum iria chamá-lo de major. Usar um título seria o mesmo que elevar sua condição. Kainene ergueu a vista. Desde sempre. A família dele e a nossa são muito chegadas. Lembro que uma vez, há alguns anos, quando fomos a Umanati para passar o Natal, ele me deu uma tartaruga. O mais estranho e o melhor presente que já recebi em toda a minha vida. Olana achou errado Madhu ter pegado a pobre criatura de seu habitat natural e essa coisa toda, mas ela nunca gostou muito de Madhu, para falar a verdade. Eu o pus numa vasilha e, claro, ela morreu logo depois e voltou a ler sua pasta. Ele é casado, não é? É, a Daobi está fazendo faculdade em Londres. É por isso que você se encontra com ele com tanta frequência? A pergunta saiu num semi-grasnido, como se precisasse tirar o pigarro da garganta. Ela não respondeu. Talvez não tivesse escutado. Era óbvio que estava enfronhada na pasta um novo contrato. Levantando-se, disse, eu vou fazer algumas anotações, não vou demorar. Depois venho falar com você.
Richard se perguntou por que não podia simplesmente indagar a Kainene se achava Madhu atraente e se algum dia tivera um envolvimento com ele. Ou pior, se ainda estava envolvida com ele. Sentia medo. Aproximou-se dela, abraçou-a e segurou-a bem firme, querendo sentir os batimentos de seu coração. Era a primeira vez na vida que sentia que poderia pertencer a algum outro lugar. 1. O livro. O mundo estava calado quando nós morremos. Para o prólogo, ele relata a história da mulher com a cabaça. Ela está sentada no chão de um trem, espremida entre pessoas chorando, gritando, rezando. Viaja calada, afagando num ritmo suave a cabaça coberta que tem no colo, até cruzarem o Níger. Depois, ergue a tampa e pede a Olana e aos outros por perto que olhem lá dentro. Olana lhe conta essa história e ele repara nos detalhes. Ela lhe conta que as manchas de sangue nos panos da mulher se confundiam com o estampado do tecido, produzindo um tom malva enferrujado. Ela descreve os desenhos entalhados na cabaça, linhas enviesadas se entrecruzando, e fala da cabeça de criança lá dentro. Tranças desalinhadas caindo por sobre um rosto marrom escuro. Os olhos completamente brancos, lugubremente abertos e a boca um pequeno ó de espanto. Depois que escreve isso, menciona a alemã que fugiu de Hamburgo com os corpos incinerados dos filhos dentro das malas e a ruandense que pegou partes minúsculas de seus bebês mortos a pancadas. Mas toma cuidado para não estabelecer paralelos. Para a capa do livro, porém, desenha um mapa da Nigéria e ressalta em vermelho vivo a forma de Y na junção dos rios Níger e Benue, e usa o mesmo tom de vermelho para marcar os limites de onde, no sudeste, Biafra existiu por 3 anos.